Nosso evangelho de hoje é Lucas 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos os na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. O grande desafio para quem se familiariza com alguém é conseguir depois enxergar nele o mistério de Deus. Esse é o grande risco de se tornar comum, misturar-se com o outro, ser um com o outro, de tal modo que não se possa ver outra coisa senão um igual. Jesus Cristo assumiu-nos, misturou-se conosco, familiarizou-se com a humanidade, participou de nossas limitações, solidarizou-se conosco em tudo, menos no pecado, que não é humano. Pecar é dizer não a Deus e à sua obra, especialmente ao ser humano. Esse grau de familiaridade aumentou ainda mais com seus consanguíneos e concidadãos. Esses certamente tinham dificuldade em ver em Jesus o mistério de Deus. Daí a necessidade que tinham de milagres, de coisas extraordinárias, mirabolantes, etc. Coisas que, na verdade, deturpam a fé. Ninguém deve crer à força de milagres e espetáculos. Os milagres são sinais e não razão de ser da fé. Então, 2 coisas nesse texto indicam a rejeição a Jesus: o fato da encarnação e a busca por milagres. Quanto à encarnação, apenas viu em Jesus um simples homem, incapaz de salvar a própria família, sem posição social digna, identificado simplesmente como o filho de José. Por isso, usavam a expressão médico: cura-te a ti mesmo. Quanto à busca de milagres, era uma forma idolátrica daquele povo que levaria Jesus a se colocar como ídolo, traidor de sua verdadeira condição de obediência à vontade do Pai. Em tal situação, tem-se início a perseguição a Jesus e, ao mesmo tempo, uma sinalização de sua paixão. Faltou naquele povo a busca pela verdade, a vitória sobre a lógica do mundo e o reconhecimento da presença de Deus. O texto nos convida a enxergar que ali reside a necessidade de sermos amigos de Deus, mas sem esquecer que Ele é o totalmente outro, o absoluto, o Senhor de todas as coisas, nosso Criador, Pai, Redentor, Santificador, razão de ser absoluta da nossa existência. Por mais íntimos que sejamos do Senhor, mais envolvidos nos seus mistérios estaremos, por mais conhecimento que tenhamos dele, mais torna-se maior a necessidade de conhecê-lo. Por mais que tenhamos penetrado no seu amor, mais e mais se abisma a necessidade de amá-lo e de ser amados. O caráter de mistério sempre existirá, pois Deus nos ultrapassa absolutamente.
Os projetos de Deus não se realizam de acordo com a nossa vontade, mas segundo os seus desígnios. A lógica de Deus é outra, e Lucas mostra isso com o exemplo da atuação de Elias e Eliseu a favor de pagãos necessitados da misericórdia de Deus. Eles correram atrás, procuraram e encontraram dentro de Israel com os profetas do mesmo Israel, enquanto ao próprio povo de Deus não foi concedido nada. Deus não está circunscrito a um território, preso a alguma pessoa ou povo. Rejeitando Jesus, aquele povo está desprezando seu libertador e salvador, ao mesmo tempo abrindo a porta da salvação para os pagãos, que reconheceram e reconhecerão a Deus por meio dos seus profetas. A reação contra Jesus lembra a reação contra os profetas no Antigo Testamento e indica não uma verdadeira fé, mas a crença num ídolo construído segundo os parâmetros de uma forma pecaminosa e dominadora do homem, que ainda não conseguiu dobrar-se ao Deus verdadeiro. Por isso, ficam furiosos ao escutarem a verdade proferida por Jesus. Enquanto o profeta fala em nome de Deus e por isso mesmo não pode mudar o seu discurso, o povo quer outra coisa, segue outra linguagem, muitas vezes, e se deixa conduzir pela lógica do mundo. Muitos estão tão apegados a si mesmos e ao mundo que não conseguem mais enxergar o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus para a salvação de todos, mas não está sendo bem recebido pelos seus familiares. Desde o seu nascimento, já não foi recebido pela humanidade, depois pelos familiares e ainda mais pela religião e pela sociedade. Querem matá-lo. Por essa situação passará todo aquele que se colocar à disposição da vontade de Deus, e como Jesus enfrentarão todos aqueles que os querem matar e seguirão o caminho querido por Deus. Então, hoje não vai ser diferente. Fizeram isso com os seguidores de Jesus, vão fazer com os seguidores de hoje. A perseguição está aí, numa linguagem, num preconceito, ou fisicamente mesmo, jogando na cadeia ou matando. De todo jeito já está acontecendo. Quer dizer, na verdade a igreja nunca deixou de passar pelo martírio. E nesta quaresma convém lembrar, além disso, aquela palavra ou aquela expressão de Jesus no templo, naquele momento da expulsão. Tirai isso daqui. Devemos tirar tudo que contradiz a nossa comunhão com Deus, toda sorte de idolatria, toda sorte de apego, tudo aquilo que obscurece a nossa visão. Precisamos ter clareza da fé. Quando vamos ter coragem de renunciar a nós mesmos? Quando vamos ser capazes de, mesmo sofrendo, abraçar a verdade ensinada por Jesus? Até quando continuaremos lutando por uma vida segundo a forma desumana do mundo, lançando por terra o dom de Deus? Até quando deixaremos os profetas falando aos ventos? Até quando? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.